agora, ó Mestre de compaixão, mostra o caminho para os outros homens. Olha todos aqueles que, procurando admissão, esperam na ignorância e na escuridão para ver abrir-se o portão da boa lei. A voz dos candidatos: não irá você, mestre da sua própria compaixão, revelar a doutrina do coração? Diz o mestre: os caminhos são dois, as grandes perfeições são três, 6 são as virtudes que transformam o corpo na árvore do conhecimento. Quem se aproximará deles? Quem entrará primeiro neles? Quem primeiro ouvirá a doutrina dos dois caminhos em um? A verdade revelada sobre o coração secreto? A lei que, afastando-se da erudição, ensina a sabedoria, revela uma história de sofrimento. Ah, como é lamentável que todos os homens possuam a laia e estejam em unidade com a grande alma, mas que mesmo tendo a laia, tirem dela um proveito tão pequeno. Olha como, da mesma maneira que a lua se reflete nas ondas tranquilas, a laia é refletida pelo pequeno e pelo grande. Ela se espelha nos menores átomos e, no entanto, não consegue alcançar o coração de todos. Ah, como é lamentável que tão poucos homens possam tirar proveito da dádiva, do presente de valor ilimitado, que é a compreensão da verdade, a percepção correta das coisas existentes e o conhecimento do não existente. Diz o discípulo: ó Mestre, o que devo fazer para alcançar a sabedoria? Ó sábio, o que fazer para obter a perfeição? Busca pelos caminhos, mas, ó Lanu, antes de começares a viagem, deves ter um coração puro. Antes de dares o teu primeiro passo, aprende a discernir o que é real do que é falso, o transitório do eterno. Aprende, acima de tudo, a ver a diferença entre o aprendizado mental e a sabedoria da alma, entre a doutrina do olho e a doutrina do coração. Sim, a ignorância é como um recipiente fechado e sem ar. A alma é como um pássaro preso. Ele não pode cantar e nem sequer mover uma pena. O cantador fica imóvel e entorpecido e morre de exaustão. Mas mesmo a ignorância é melhor que um aprendizado mental sem a sabedoria da alma para iluminá-lo e guiá-lo. As sementes da sabedoria não podem germinar e crescer num espaço sem ar. Para viver e colher experiência, a mente necessita de amplitude, de profundidade e de pontos que a levem na direção da alma de diamante. Não procureis tais pontos no reino de Maia, mas eleva-te acima das ilusões e busca o eterno imutável Sat.
sem confiar nas falsas sugestões da fantasia. Porque a mente é como um espelho, ela acumula pó enquanto reflete. Ela necessita da brisa suave da sabedoria da alma para afastar o pó das nossas ilusões. Tenta, ó iniciante, unir tua mente e tua alma. Evita a ignorância e evita do mesmo modo a ilusão. Volta o teu rosto para longe dos enganos do mundo. Desconfia dos teus sentidos, eles são falsos. Mas dentro do teu corpo, o santuário das tuas sensações, procura no impessoal, pelo homem eterno, e depois de localizá-lo, olha para o teu interior. Tu és Buda. Evita o elogio, ó devoto. O elogio leva à autoilusão. O teu corpo não é o seu eu. O teu eu é em si mesmo destituído do corpo, e nem os elogios nem as críticas o afetam. A vaidade, ó discípulo, é como uma torre elevada a qual subiu um tolo arrogante. Lá ele se senta com solidão e orgulho, sem ser percebido por ninguém, exceto por si mesmo. O falso conhecimento é rejeitado pelo sábio e espalhado ao vento pela boa lei. A roda da boa lei gira para todos, os humildes e os orgulhosos. A doutrina do olho é para a multidão, a doutrina do coração para os eleitos. Os primeiros repetem orgulhosamente: vejam, eu sei. Os últimos, que fizeram sua colheita humildemente, confessam em voz baixa: isto é o que eu ouvi. Grande peneira é o nome da doutrina do coração, ó discípulo. A roda da boa lei se movimenta rapidamente. Ela moe de dia e de noite. As cascas sem valor são levadas para longe do grão dourado. O dejeto é separado da farinha. A mão do karma guia a roda. As voltas que ela dá marcam as batidas do coração kármico. O verdadeiro conhecimento é a farinha. O falso conhecimento é a casca. Se queres comer o pão da sabedoria, a tua farinha deve ser amassada com as águas claras de Amrita. Mas, se tu amassas a casca com o orvalho de Maya, só poderás criar alimento para as pombas negras da morte, os pássaros do nascimento, da decadência e do sofrimento. Se te disserem que para tornar-te um arhã, tu deves deixar de amar a todos os seres, diz a eles que eles mentem. Se te disserem que para conquistar a libertação tu tens que odiar a tua mãe e descuidar do teu filho, rejeitar teu pai e chamá-lo de dono de casa e renunciar ao sentimento de compaixão por todos os homens e animais, diz a eles que estão falando falsidades. É assim que ensinam os tirticas os descrentes. Se te ensinarem que o pecado é produzido pela ação e a bem-aventurança surge da absoluta inação, diz a eles que estão equivocados. A impermanência da ação humana e a libertação que a mente alcança em relação à escravidão, através da cessação do pecado e dos erros,
não são para os eus devas, assim afirma a doutrina do coração. O Dharma do olho é a corporificação do externo e do não existente. O Dharma do coração é a corporificação de Bodhi, o permanente e o eterno. O lampião brilha quando a mecha e o combustível estão limpos. Para torná-los limpos, é necessário um limpador. A chama não sente o processo da limpeza. Os galhos de uma árvore são sacudidos pelo vento. O tronco permanece imóvel. Tanto a ação como a inação podem encontrar espaço em ti. O teu corpo agitado, tua mente tranquila, tua alma tão límpida como um lago na montanha. Queres tornar-te um yogi do círculo do tempo? Então, ó Lanu, não creias que estar sentado em densas florestas, em orgulhoso retiro e afastado dos homens, não creias que viver comendo raízes e plantas, matando a sede com a neve da grande cordilheira, não creias, ó devoto, que isso te levará à meta da libertação final. Não penses que quebrar os ossos e rasgar a pele e os músculos te unirá ao eu silencioso. Não penses que quando os pecados da tua forma grosseira forem vencidos, ó vítima das tuas sombras, o teu dever para com a natureza e a humanidade estará cumprido. Os seres abençoados desdenharam fazer isso. O leão da lei, o senhor da compaixão, percebendo a verdadeira causa do sofrimento humano, abandonou de imediato o descanso agradável, mas egoísta, das calmas selvas. Deixando de ser um Aranyaka, ele se tornou o instrutor da humanidade. Depois que Julai ingressou no Nirvana, ele pregou nas montanhas e na planície, e fez discursos nas cidades a devas, homens e deuses. Semeia ações amáveis e colherás os seus frutos. A omissão de um ato de compaixão equivale a cometer um pecado mortal. Assim diz o sábio. Irá abster-se de agir? Não é assim que tua alma ganhará sua liberdade. Para alcançar o nirvana, é necessário obter o autoconhecimento. E o autoconhecimento é resultado de ações amáveis. Deves ter paciência, candidato, como alguém que não teme o fracasso nem busca o êxito. Fixa o olhar da tua alma sobre a estrela cujo raio tu és. A estrela flamejante que brilha dentro das profundidades sem luz do ser eterno. Os campos ilimitados do desconhecido. Deves ter perseverança como aquele que é capaz de tudo suportar eternamente. As tuas sombras vivem e desaparecem. Aquilo que em ti viverá para sempre, aquilo que em ti sabe, porque é feito de conhecimento, não pertence à vida passageira. Este é o homem que foi, que é e será, para o qual nunca chegará a hora final. Se quer escolher uma paz e um descanso agradável, discípulo, semeia com as sementes do mérito os campos das colheitas futuras. Aceita as angústias do nascimento. Sai da luz solar e fica na sombra, abrindo espaço para outros.
As lágrimas que molham o solo árido da dor e do sofrimento produzem as flores e os frutos da retribuição kármica. Desde a fornalha da vida humana e da sua fumaça, surgem chamas que têm asas, chamas purificadas que se elevam e avançam sob a visão kármica e que tecem, finalmente, o tecido glorioso das 3 vestimentas do caminho. Estas vestimentas são Nirmanakaya, Sambhogakaya e Dharmakaya, o manto sublime. O manto Shagna, é verdade, pode adquirir a luz eterna. O manto Shagna só garante o nirvana da destruição. Ele interrompe o renascimento, mas, ó Lanur, ele também mata a compaixão. Assim, os Budas perfeitos, que dominam a glória de Dhammakaya, já não podem ajudar a salvação humana. Ah, será que os eus serão sacrificados pelo eu e a humanidade pelo bem-estar de alguns? Deves saber, ó iniciante, que este é o caminho aberto, o caminho da bem-aventurança egoísta, rejeitado pelos bodhisattvas do coração secreto, os Budas da compaixão. Viver para beneficiar a humanidade é o primeiro passo. Praticar as 6 virtudes é o segundo. Vestir o manto humilde de Nirmanakaya e renunciar à bem-aventurança eterna do eu, para ajudar na salvação do homem. Alcançar a bem-aventurança do Nirvana e renunciar a ela é o passo supremo, o mais alto, no caminho da renúncia. Deves saber, ó discípulo, que este é o caminho secreto, escolhido pelos Budas da perfeição, que sacrificaram o eu para beneficiar os eus mais fracos. No entanto, se a doutrina do coração é excessivamente elevada para ti, se necessitas ajudar a ti próprio e tens medo de oferecer ajuda a outros, então tu, que tens um coração tímido, deves ser alertado a tempo. Fica contente com a doutrina do olho a respeito da lei. Deves ter esperança ainda assim. Porque se o caminho secreto é inatingível neste dia, ele estará ao teu alcance amanhã. Deves saber que nenhum esforço, nem o menor deles, seja na direção correta ou na direção errada, pode ser apagado do mundo das causas. Nem a fumaça dispersa fica sem vestígios. Uma palavra ríspida dita em vidas passadas não é destruída, mas volta sempre de novo. A planta da pimenta não fará com que nasçam rosas, nem a delicada estrela de prata do jasmim se transformará em espinho ou cardo. Tu podes criar neste dia as tuas possibilidades para o teu amanhã. Na grande jornada, as causas plantadas a cada hora produzem, cada uma, a sua colheita de efeitos. Porque uma rígida justiça rege o mundo, com impulso poderoso de uma ação que jamais erra.
Ela traz vidas de felicidade ou de sofrimento para os mortais, resultados kármicos de todos os nossos pensamentos e ações anteriores. Recebe, pois, aquilo que o mérito guardou para ti, ó tu que tens coração paciente. Preserva a boa disposição e permanece contente com o destino. Este é o teu karma, o karma do ciclo dos teus nascimentos. O destino daqueles que, em sua dor e seu sofrimento, nascem junto contigo, se alegram e choram uma vida após a outra, acorrentados às tuas ações prévias. Age por eles hoje, e eles irão agir por ti amanhã. É do germinar da renúncia do eu que surge o doce fruto da libertação final. Está condenado a perecer aquele que, por medo de Mara, evita ajudar o ser humano para não atuar em função do eu. O peregrino que deseja resfriar seus membros exaustos em águas correntes, mas não ousa fazer isso por temor da correnteza, corre o risco de sucumbir pelo calor. A inação, cuja base é o medo egoísta, só pode produzir maus frutos. O devoto egoísta vive sem um propósito. O homem que não enfrenta o trabalho designado para ele na vida, vive em vão. Segue a roda da vida, segue a roda do dever para com a raça humana e a tua família, para com os amigos e os inimigos, e fecha a tua mente para o prazer e o sofrimento. Faz com que se esgote a lei da retribuição kármica. Obtém seeds para o teu futuro nascimento. Se não podes ser o Sol, então deves ser um humilde planeta. Sim, se não podes brilhar como o sol do meio-dia sobre a montanha nevada da pureza eterna, então, ó neófito, deves escolher uma trajetória mais humilde. Aponta o caminho, ainda que palidamente e perdido na multidão, assim como faz a estrela vespertina para aqueles que avançam no escuro. Observa Migmar, enquanto sob os seus véus vermelhos, o seu olho percorre a terra adormecida. Ver a aura ígnea da mão de Lagpa estendida para proteger amorosamente as cabeças dos seus ascetas. Ambos são agora servidores de Niima, deixado em sua ausência como observadores silenciosos na noite. No entanto, em kalpas passados, ambos foram Niimas brilhantes, e em dias futuros poderão tornar-se novamente dois sóis. São assim as ascensões e as quedas provocadas pela lei kármica da natureza. Deves ser como eles, ó Lanu. Dá luz e conforto para o peregrino que se esforça, e procura por aquele que sabe ainda menos que tu, aquele que em completa desolação aguarda faminto pelo pão da sabedoria e pelo pão que alimenta a sombra, sem um instrutor, sem esperança ou consolação, e faz com que ele escute a lei. Diz a ele, ó candidato,
que quem faz do orgulho e do amor próprio escravos da devoção, quem, agarrando-se à existência, ainda assim coloca sua paciência e sua submissão a serviço da lei, como uma doce flor colocada aos pés de Shakyatupa, se torna um Srotapati neste nascimento. Os Siddhis da perfeição podem estar muito, muito longe, mas o primeiro passo foi dado. Ele entrou na corrente e pode obter a visão da águia da montanha e a audição da tímida lebre. Diz a ele, ó aspirante, que a verdadeira devoção pode dar-lhe de novo o conhecimento. Aquele conhecimento que foi dele em dias anteriores. A visão de um deva e a audição de um deva não são obtidos em um curto nascimento. Deves ser humilde se queres alcançar a sabedoria. Deves ser mais humilde ainda, depois que tiveres a sabedoria sob teu domínio. Deves ser como o oceano, que recebe todas as correntes e rios. A poderosa calma do oceano permanente e inalterável. Ele não os sente. Restringe teu eu inferior pelo teu eu divino. Restringe o divino pelo que é eterno. Ah, grande é aquele que matou o desejo. Ainda maior é aquele em quem o eu divino matou o próprio conhecimento do que é desejo. Vigia o inferior para que ele não rebaixe o mais alto. O caminho para a libertação final está dentro do teu eu. O caminho começa e termina fora do eu. Não elogiada pelos homens e humilde é a mãe de todos os rios, segundo a visão orgulhosa do Tirtika. Ainda que esteja cheia das águas doces de Amrita, a forma humana é vazia de acordo com a visão dos tolos. Contudo, o lugar de nascimento dos grandes rios é a terra sagrada, e aquele que tem sabedoria é honrado por todos os homens. Os arhãs e os sábios de visão ilimitada são raros como a flor da árvore udumbara. Os arhãs nascem à meia-noite, junto com a planta sagrada de 9 e 7 hastes. A flor sagrada que se abre e se desenvolve no escuro, a partir do puro orvalho e sobre a base congelada das altitudes cobertas de neve, em alturas que o pé de um pecador não pode pisar. Não é possível, ó Lanu, tornar-se um Arhan no mesmo nascimento em que a alma começa a ter um desejo profundo pela libertação final. Ó ser ansioso, nenhum guerreiro que se oferece para viver a batalha intensa entre o vivo e o morto, nenhum recruta pode jamais ter rejeitado o seu direito de entrar no caminho que leva ao campo de batalha, porque ou ele vencerá ou cairá. Sim, se ele vencer, o Nirvana será seu. Antes que ele abandone a sombra do seu veículo mortal, aquela fonte fecunda de angústia e dor ilimitada,
Nele os homens homenagearão um grande e sagrado Buda. E se ele cair, ainda assim não cairá em vão. Os inimigos que ele matou na última batalha não voltarão à vida no seu próximo nascimento. Mas, se queres alcançar o Nirvana ou deixar de lado o prêmio, não deixa que a tua meta seja o fruto da ação e da inação. Ó ser de coração destemido, deves saber, ó candidato à dor ao longo dos séculos, que o Bodhisattva que troca a libertação pela renúncia para assumir os sofrimentos da vida secreta é chamado de 3 vezes honrado. O caminho é um, discípulo, porém no final ele se abre em 2. Os seus estágios estão marcados por 4 e 7 portais. Em um final, a bem-aventurança imediata, e no outro, a bem-aventurança postergada. Ambas são a recompensa do mérito. A escolha é tua. O um se torna 2, o aberto e o secreto. O primeiro leva à meta, o segundo à autoimolação. Quando ao permanente se sacrifica o mutável, o prêmio é teu. A gota retorna para o lugar de onde veio. O caminho aberto leva à mudança imutável. Nirvana, o estado glorioso da condição absoluta. A bem-aventurança que está além do pensamento humano. Assim, o primeiro caminho é libertação, mas o segundo caminho é renúncia, e é chamado, portanto, de caminho de sofrimento. Este caminho secreto leva o Arhan a um sofrimento mental indizível, um sofrimento pelos mortos-vivos, e uma compaixão sem esperança pelos homens cuja dor é kármica, o fruto do karma que os sábios não ousam interromper. Porque está escrito: ensina a eliminar todas as causas. Quanto à ondulação dos efeitos, deves deixar que ela siga seu curso, como a grande onda de uma maré. O caminho aberto te levará a rejeitar o corpo bodhisattvico tão logo tenhas alcançado a meta, e te fará entrar no estado 3 vezes glorioso de Dharmakaya, que é o esquecimento do mundo e dos homens, para sempre. O caminho secreto também leva à bem-aventurança paranirvânica, mas ao final de inúmeros kalpas. Nirvanas conquistados e perdidos devido a uma piedade e uma compaixão ilimitadas pelo mundo dos imortais iludidos. Mas está dito: os últimos serão os maiores. Samyak Sambuddha, o mestre da perfeição, desistiu do seu eu pela salvação do mundo, ao deter-se no portal do Nirvana, o estado puro. Agora tu tens o conhecimento que se refere aos 2 caminhos. O tempo da tua escolha virá, ó ser de alma impietosa, quando tiveres alcançado a meta e passado pelos 7 portais. Tua mente está clara. Já não estás preso a pensamentos ilusórios, porque aprendeste tudo. A verdade está sem véus e olha severamente para o teu rosto. Ela diz:
Doces são os frutos do descanso e da libertação alcançada pelo bem do ser. Mas ainda mais doces são os frutos do longo e amargo dever. Sim, a renúncia pelo bem dos outros, dos teus semelhantes, os seres humanos que sofrem. Aquele que se torna Pratyeka Buddha obedece apenas ao seu eu. O Bodhisattva que venceu a batalha, que tem o prêmio em suas mãos e, no entanto, diz em sua divina compaixão: pelo bem dos outros, eu renuncio a esta grande recompensa. Esse Bodhisattva realiza a maior renúncia. Ele é um salvador do mundo. Observa, a meta da bem-aventurança e o longo caminho de sofrimento estão localizados no mais distante final. Em qualquer ponto dos próximos ciclos, tu poderás escolher um deles. Ó aspirante da dor!